no ar mais um TV Câmara Entrevista. A nossa cidade comemora o aniversário de 239 anos nesta semana. Para homenagear a capital gaúcha, que foi fundada no dia 26 de março de 1772, vamos relembrar a sua história. Recebo aqui grandes conhecedores da cidade. O jornalista Rafael Guimarães, que é autor dos livros Tragédia na Rua da Praia e A Enchente de 41, Nara Jurkfitz, que é historiadora e integrante do Memorial da Câmara, e o professor Gervásio Neves, que é professor aposentado da URGS e geógrafo. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado. A história de Porto Alegre começa antes mesmo dela receber esse nome. Como foi que nasceu a cidade? A cidade nasceu de uma necessidade portuguesa de dominar o prata. Na verdade, essa é a origem da cidade. Ela começa em Rio Grande, né? Sim. Se desloca uma parte dessa população para o que é hoje Porto Alegre, com o objetivo de que manter as duas grandes fronteiras, a fronteira do Rio Pardo e a fronteira do Rio Grande. E a fronteira do Rio Pardo era a ocupação imediata das missões, Sim. em função do Tratado de 1750, Tratado de Madrid. Então, essa população que vem inicialmente para a fundação de Porto Alegre, os casais açorianos e os paulistas que vêm para cá, tá? Vem a Porto Alegre para uma coisa muito interessante, para construir barcos, navios, né, para poderem penetrar no Rio Grande do Sul e chegar às missões. Então, ele começa com um ponto estratégico, ele é muito importante, e ele tem que ser visto num contexto muito mais amplo do que o Rio Grande do Sul, que é o contexto do prata. É o contexto de como enfrentar, como utilizar todo o processo de contrabando que da região andina passava por Buenos Aires, né? Então, começa aí a cidade. O que nós estamos comemorando hoje, estamos comemorando essa semana, 26. Sábado. dia 26, na verdade é um ato muito safado, né? Muito safado, porque ele foi feito com muita esperteza. Em primeiro lugar, criando a freguesia ou a paróquia de Porto Alegre. Sim. Desmembra ela de Viamão, cria a paróquia de Porto Alegre, que incorpora a paróquia de Viamão. Então, é um ato, diria, eclesiástico, mas que tinha funções civis, entre aspas. Fazer o registro de pessoal, nascimentos, óbitos, etc., etc., e fazer o controle da população, né? O que nós estamos... A data de Porto Alegre é uma data relativamente tardia em relação à sua origem, propriamente dita. Ela é um momento em que se estrutura como um organismo, um organismo de Estado, né? É o Estado português aqui presente. Num momento extremamente vibrante da administração portuguesa, que é o período do reinado de Dom José I, né? José I. E do grande e extraordinário Marquês do Pombal, né? Então, neste momento, e isso é uma criação pombalina. Quer dizer, Porto Alegre tem origem nessa renovação intelectual, nessa renovação tecnológica de fato, uma renovação política que se realiza em Portugal. Sim. Eu diria o seguinte, nós não, em geral, não discutimos isso. E eu acho que essa é uma discussão importante. Essa discussão de
em que momento histórico global, não foi um momento histórico só aqui, no momento histórico global, surge Porto Alegre. Né? Surge não, os franceses gostam de usar a expressão fabrica-se Porto Alegre. Né? Eu acho que é riquíssima a história de Porto Alegre sobre esse ponto de vista. Qual seria esse momento histórico? E esse momento da grande renovação portuguesa, e que dá origem a novas relações sociais, novas relações econômicas, né? E uma visão de mundo estruturado. Não é do mundo simplesmente para ir buscar mercadorias, é um mundo que se estrutura para o futuro. Monta-se, cria-se, né? Colônia do Sacramento. Mas eu tenho que ter uma reserva atrás da Colônia do Sacramento. Problema estratégico. Tem que ter essa aqui. Quer dizer, e essa Colônia do Sacramento em função do prata. Função do prata que recebia do Potosí a prata, e essa prata ia. Ao mesmo tempo eu tinha os franceses, tinha os ingleses entrando nessa área fazendo contrabando geral. Né? Então é um mundo que se organiza, né? E de certa forma, é a base da organização da unidade nacional. Porque vai se ligar essa região, que em Porto Alegre é um centro de qualquer forma, um centro administrativo, que ele vai ser por um período muito grande, administrativo e militar, mas principalmente administrativo, vai garantir o desenvolvimento, inclusive, do ciclo do ouro no Brasil. Sim. Ele é que vai. É esse grande momento. É um momento. Eu sou fascinado por essa história do Brasil e essa história do Rio Grande do Sul e a história de Portugal. Eu estava dizendo há pouco que outra questão que não se leva em consideração, dá licença, eu tenho o meu papelzinho, que não se leva em consideração, é que os portugueses que vieram administrar o Rio Grande do Sul no período colonial, em geral, eram extraordinários. Tinham um nível cultural extremamente alto, um nível filosófico avançadíssimo. Tá? Eu daria como exemplo, antes da chegada do governador Marcelino de Figueiredo, quando se estabelece essas coisas em Porto Alegre, nós tivemos José Custódio de Sá e Faria, um excelente arquiteto, engenheiro, responsável pela construção da igreja de Viamão, responsável pela construção, pelo menos em parte, da igreja de Montevidéu, da matriz de Montevidéu e de Buenos Aires. Sim. E que foi o modernizador da cidade de Buenos Aires. Não se fala nesse homem. Não. Então, esse momento, assim, esse momento é um momento muito criativo. E eu acho que de vez em quando, desculpe, as pessoas vão ficar bravas comigo às vezes quando eu digo isso, quando a gente dá muita ênfase à questão do Açores, nós, de certa forma, escondemos essa coisa muito mais rica, né, que é a estrutura portuguesa que vem para cá. Sim. E a criação da nacionalidade brasileira. Desculpa, Rafael, tu estavas dizendo... Não, no relato do professor, que realmente é fascinante, né, e mostra vamos dizer assim, um berço cultural da cidade que realmente se perdeu no tempo, né, e que em boa hora, né, o professor resgata para nós. Quer dizer, Porto Alegre tem uma formação cultural muito peculiar, né, e que tem o seu berço exatamente nessas figuras, nos quadros altamente qualificados que foram trazidos para a cidade e deixaram uma enorme contribuição, né, para todos nós, para o desenvolvimento da cidade, né. Eu faria apenas mais um pequeno também detalhe, porque na verdade quando a data que se comemora hoje já havia uma vida comunitária muito rica em Porto Alegre, né? Quer dizer, a cidade, vamos dizer assim, não enquanto cidade, vamos dizer, burocraticamente definida, mas já existia uma vida muito rica ali, né? E que ela existia, por exemplo, mesmo. Não vamos falar nem dos índios que habitavam a cidade, então isso que é uma história, uma pré-história talvez, embora não devesse ser considerada assim, mas também não querendo dar essa ênfase aos açorianos, mas houve um acidente, né, na chegada dos açorianos, que eles ficaram desamparados durante um período muito grande, né,
Então, além desse acréscimo cultural que veio depois, a cidade também, ela é fruto também de uma resistência, né, de pessoas muito simples, esses açorianos que vieram, que deveriam fazer um determinado tipo de coisa, seguir um outro caminho, e que acabaram um pouco abandonados naquele período à sua própria sorte, e constituíram, a partir do seu empreendedorismo mesmo, de pessoas simples, constituíram a vida comunitária, né, exatamente ali naquela região ali da Rua da Praia, ali a partir daquele ponto, né, e que realmente vamos dizer assim, esse detalhe de caráter também a cidade tem, né, essa resistência daquelas pessoas, muitos morreram, né, mesmo durante a viagem, mas também aqui, mas constituíram, meio abandonado à sua própria sorte, uma vida comunitária que foi adquirindo significado econômico, garantiu o seu sustento e que também, a partir de um determinado momento, a própria corte veio e considerou aquilo como, né, uma experiência a ser enriquecida, né? E aí o relato do professor Gervásio é perfeito em relação a isso. Sabe-se mais ou menos quanto tempo antes da fundação da cidade existia essa vida comunitária aqui? Não, eles chegaram, os açorianos chegaram, 20 agora anos me antes. falta a data. 20 anos antes. 20 anos Mas antes. antes, eu acho que uma questão importante que tem que se fazer menção é que aqui, ou seja, ali perto das mediações ali da Rua da Praia, era o porto de Viamão. E o acesso a Viamão era extremamente difícil. A locomoção até, vamos dizer, a região administrativa, né, da então tida como capital, né, onde estava funcionando a administração da província, que saiu do Rio Grande, fugido por uns 6 anos, esteve acampada ali por Rio Pardo e aí se instalou em Viamão. Tá? Então tem uma série de questões importantes e aí que ocorreram, né, nessa trajetória, que levaram o governador, então, José Marcelino, a procurar, as notícias que se tem, é que ele logo quis conhecer o porto, chamado, então, à época de Porto dos Casais, e é uma região de acesso fácil, de barcos, enfim, né? Então, não foi por nada, né? Essa geografia nos ajudou a construir, então, aqui uma capital. Essa geografia de Porto Alegre. Viamão, que tu te referes, seria a mesma localidade do que Viamão tem hoje? Sim, sim. Porque a cidade também assumiu o nome de Porto de Viamão antes de ser Porto Alegre. Não. Não? Não, antes de ser Porto Alegre, o primeiro nome foi dado em homenagem à Capela de São Francisco, que existia aqui, né, na Sesmaria, na época, na fazenda do Jerônimo de Ornelas, que depois foi comprada pelo Inácio Melo. Então, existia aqui uma capela, e aí as capelas organizavam as pessoas. Funcionava tudo muito em função das capelas. Inclusive o nome freguês, né, de freguesia, que é a menor unidade, né, administrativa portuguesa, que eram os frequentadores da paróquia. Né? Então, os comerciantes, obviamente, né, por razões óbvias, se instalavam próximos às capelas, e aí os paroquianos, que eram os fregueses, né, era um termo português para fregueses, para paroquianos, iam à igreja, e aí já passavam por esse comércio e providenciavam nas suas provisões. Então, o primeiro nome de Porto Alegre foi dado em função dessa capela que aqui existia já há longo tempo, né, nessa região, a cuidar das almas, como se usava, a expressão que se usava à época. Sim. Almas e além das pessoas. Sim, as almas, diga-se das pessoas. Casais de Açores, quais são os outros grupos de imigrantes que participaram assim nos primeiros anos da cidade, no desenvolvimento? Isso é um trabalho ainda muito, muito desenvolvido, muito pesquisado. Agora, tem os açorianos, que eram sem terra da época. Exatamente. Eram sem terra que os Açores tinha que mandar aquela pessoa embora, mandou para cá, mandou para Santa Catarina, veio para cá, teve a sua função, se adaptou muito bem, alguns outros muito mal. Nós tivemos um conflito de terra já na primeira chegada do sem terra deles para cá.
né? Agora, vieram paulistas, vieram mineiros, vieram baianos para cá. Aquele grupo que veio, os militares que vieram para cá, tiveram um papel importante. E junto com isso começou, essa cidade começa a crescer, né? Esse núcleo começa a crescer, e na verdade, ele é policultural, muito policultural. Né? Tem se nós encontrarmos aqui, provavelmente ele é tem uma descendência lá diante de paulista, não sei qual é a tua, eu sei que eu tenho uma mineira, quer dizer, nós temos tudo isso e mais uma portuguesa do Alentejo, outro dos Açores, quer dizer, para mim Açores é português também, né? Não é diferente dos outros. Então, é muito bonito esse processo migratório do mundo que estava se ocorrendo. Agora, voltando a uma questão que foi colocada aqui, sai de Viamão, porque as condições, a condição fundamental de qualquer atividade humana é a relação com o mundo. Essa relação com o mundo em Viamão era precaríssima, dificílima. E o português veio para onde? Veio o que era tradição na arquitetura, no urbanismo português. Veio para a cidade baixa. Aqui nós tivemos também uma cidade baixa e uma cidade alta. Se nós vemos ainda hoje, quem fica lá na Rua da Praia, lá embaixo, e olha para o palácio, escuta, isso aqui tem alguma coisa parecida com a Bahia. Tem alguma coisa parecida com a cidade baixa, a cidade alta, que é bem português, entende? Então, essas questões também não se discute, entende? Não se discute por que a cidade fez essa volta, por que ela entra o eixo da Duque, depois são paralelos entre si. Há aí uma série de questões curiosíssimas, quer dizer, é a questão de menor esforço. Quer dizer, usar, ou evitar o máximo possível ir do mais alto do mais baixo a mais alto, mas fazer uma voltinha, quer dizer, andar pela curva de nível. É muito curioso. É rica essa cidade de Porto Alegre. A sua memória, nós precisamos trabalhar nessa memória. Eu acho que o nosso compromisso, inclusive nessas discussões da semana da cidade, é resgatar essas discussões. Né? Eu acho que isso é o fundamental, resgatar discussões. Não sei se vai dar tempo, no fim eu vou contar a história de um prédio. Nós tivemos um prédio em Porto Alegre, que era a cópia exata do Palácio Imperial no Rio de Janeiro. Foi demolido. Foi demolido há pouco tempo. Né? E a gente não fala nessas coisas. Então eu acho que nós precisamos falar mais. Nós precisamos falar nos nossos arquivos, a necessidade de investimento nos nossos arquivos, nos nossos museus. Preservação da nossa história. Né? Mas isso é fundamental, sem o qual não se faz nada. Nós vamos ter, eu acho que foi assim. Eu tenho que voltar a discutir o documento. Agora, mesmo o Uruguai e todos os países da América Latina, e curiosamente o Brasil não está muito nisso, estão discutindo esse período pré-independência. Então, para eles, a independência começa, o período de independência é esse ano, 2011, um grito do Ascencio. Né? Então, esse grito do Ascencio, onde aparece o pessoal do Rio Grande do Sul e de Pernambuco lá junto com os uruguaios. Isso é curioso. Bom, mas é um detalhe a mais, que mostra a nossa relação partida, que é muito forte. Então, a grande preocupação é rever a documentação. Então eu fui olhar um livro que saiu agora, essa semana passada, que é uma revisão da história, inclusive a própria história do Artigas. Ele não tem medo de rever os seus líderes, mitos. Seus mitos. E isso é que é importante. E esse é o trabalho científico. Não é o trabalho. Eu sou muito contra. Eu acho ruim. Tudo se transformar em espetáculo. Nem tudo é espetáculo. Nós precisamos também de muita reflexão. Nós estamos passando por um período que se precisa de muita reflexão. Então, esses arquivos são um material riquíssimo para essa reflexão. Dou um exemplo típico. É necessário, embora exista um resumo das atas da Câmara Municipal de Porto Alegre, que foi do Rio Grande do Sul, a Câmara do Rio Grande do Sul. A Câmara de Porto Alegre é de 1809 só, 10? Não, a Câmara de Porto Alegre, a primeira sessão realizada aqui em 1773. Sim, a sessão, que ela era, na verdade, era de Rio Grande, transferida para Viamão, e depois o José de Marcelino
o autoritarismo violento obrigou os vereadores a vir fazer a sessão aqui. Um autoritário desgraçado. Isso é de Marcelino. Ele determinou, né? Na verdade, nós comemoramos a data de Porto Alegre com um ato de autoritarismo brutal. Ele, inclusive, prendeu o vereador, né? Para vir para Porto Alegre. Sim. E a gente não quer falar nisso. Não se quer falar nessas coisas, as coisas existiram. Então, eu acho que nós temos que sair do espetáculo, entrar na reflexão. Agora, para isso, os nossos arquivos têm que transcrever as atas todas. Elas estão... Beber da água da fonte. E a fonte da documentação, os documentos antigos, as fotografias antigas, as cartas que ainda andam por aí nas famílias, tentar organizar isso. Agora, nós não damos importância a um ato festivo e não damos mínima importância se o meu documento está bem ou não preservado. Nara, tu que tens experiência eu até com trouxe, isso eu acho que é importante. Até sobre isso, eu trouxe um exemplar. Claro que isso é uma reprodução dos originais, né? Está embora seja bem antigo, é uma reprodução dos nossos originais. Volta e meia eu leio alguns livros de história de Porto Alegre, e como diria o Padre Nais, é história. Então, esses autores reconhecidos e importantes cometem alguns pecados porque não beberam da água da fonte. E a gente tem feito um trabalho muito grande, e não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, para que se tenha noção da importância das atas e dos anais como fonte de pesquisa histórica. E só como exemplo, um professor da PUC foi à Câmara dar uma palestra em 97, e eu fiquei olhando para ele, estarrecida. Eu digo, desminto o homem em público, o que eu faço? Eu digo, bom, eu não posso fazer nada, eu sou minha obrigação, sabe, eu tenho os documentos, eu li, reconheço, não posso deixar de dizer, corrigi-lo. E tem alguns outros livros, menções àquela alforria dos escravos, em 1884. Então não é raro se encontrar um livro que diga que a Câmara Municipal determinou a libertação dos escravos 4 anos antes da Lei Áurea. Balela. Aí vamos lá nas atas da Câmara, teve uma sessão extraordinária que foi uma sessão comemorativa da redenção dos escravos no município de Porto Alegre, ou seja, comemorando o feito de uma associação abolicionista, né? E eu fui mais longe, eu fui ao livro ouro esse da associação, está nos nossos arquivos. Nós já expusemos esse material nos primórdios do nosso memorial, e aí nós verificamos que essa alforria, ela não devia, claro que foi comemorada por interesses políticos da época, mas se tu analisares a própria alforria, só ela já merece, vamos dizer, um estudo mais aprofundado, porque ela alforriava os escravos, que segundo a legislação portuguesa, o proprietário, que continuou, teve segmento no Brasil Império também, a legislação praticamente se copiou, né, direito administrativo português, o proprietário de um escravo era obrigado a lhe oferecer vestes, alimentação e um teto. Com a alforria ele estava dispensado disso. E ainda recebia um valor, né, da coroa em troca dessa alforria, ou as dívidas, era o perdão de dívidas. E um detalhe muito importante na nossa alforria é que os escravos eram alforriados mediante a obrigação de continuidade do trabalho gratuito aos seus antigos proprietários. Isso foi comemorado pela pior a vida deles. Que deu então o nome de redenção aos Campos do Bonfim. Então, são histórias muito interessantes, porque quando as pessoas que trabalham com a questão do negro em Porto Alegre vão estudar essa alforria, muitas vezes elas não têm conhecimento de todo esse material, que é riquíssimo. Aí, quando é que os negros tomaram conta do Bonfim? Né? Então, são milhares de histórias fantásticas,
né? A própria transferência da Câmara para Porto Alegre, o processo histórico, ou se bebe da água da fonte, ou se diz besteiras em livros de autores conceituados, e eu sem entrar em detalhes, né? Sim. Mas isso é um pecado capital. Então eu aprendi com uma pessoa que participou da minha vida de uma forma muito grata, Padre Nais, tá? Quando eu entrei no memorial, ele me abriu as portas da Cúria, onde eu e um colega da Câmara, o Elcio Sempé, fomos lá fotografar a portaria episcopal de criação da freguesia, né? Que seria então Porto Alegre. Ela está aí para mostrar? A portaria não. Essa eu não trouxe porque já está no acervo, nós não tínhamos, né? Mas ela foi fotografada na Cúria, uma cópia, né, que o Padre Nais tinha, porque o original está lá na Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, aliás, no arquivo, né, história, era um documento, né, do Rio de Janeiro, e na época ninguém tinha em Porto Alegre cópia dessa portaria episcopal, só se sabia que ela existia, tinha os registros, mas não se tinha. Aí nós fomos lá com uma boa máquina, né, e fotografamos, e aí saímos distribuindo esse material. Ou seja, nós precisamos beber água da fonte, mas só a portaria episcopal de criação da freguesia determina a criação da cidade. Bom, nós temos que ter um marco, né? Então, quando é que uma pessoa nasce? Tem discussões, ela nasce, ela começa a existir quando ela está no útero materno, me parece que sim, mas de forma, vamos dizer assim, civil, ela passa a existir no momento em que ela nasce, então é dado como nascimento. Claro que houve uma urbanização antes, uma ocupação territorial, mas muitas fazendas viram cidades. Não, mas como, vamos dizer, a Constituição oficial, sou um pouco oficialista, eu gosto desses documentos, eu gosto que se tenha, né, Marcos? Então tem muita discussão. 24 de julho, não me lembro se 24 ou 25 de julho, é porque eu não li esse documento, eu não lembro se é 24 ou 25, eu já li menções, né, as duas datas, de 73, é a data em que o José Marcelino comunica que está se mudando para cá, não, mas eu não sei se é 24 ou 25 de julho, né? Mas enfim, julho de 73, ele comunica à Câmara que está se mudando para a freguesia de Porto Alegre, né? E determina que a Câmara faça o mesmo. E a Câmara só vai fazer realizar a sua primeira sessão aqui em 6 de setembro, né, de 73. Sim. São muitas histórias que precisam ser resgatadas, mas... Tem que ir ao documento. Ao documento. Preservação. Precisamos beber a água da fonte. Como fazê-lo? Primeiro, preservar, como disponibilizar esse acervo à pesquisa e pesquisarmos, não ficar só copiando, porque no livro tal, então tu faz uma obra e aí lá no final tu dá como fonte de pesquisa vários livros. Eu ainda não, são poucas obras que eu vejo como fonte, os anais, as cartas, as correspondências entre a Câmara e a Coroa, enfim. Né? Esses documentos foram muito pouco explorados, e nós precisamos, para entender a própria história de Porto Alegre, precisa se explorar um pouco mais. Correspondência dos governadores, por exemplo, tem que ser lida toda ela. Nós temos fatos importantíssimos aí dentro da correspondência dos governadores que ainda não foram transcritos. Não adianta ter o documento sozinho. Esses precisam ser transcritos. Eu de vez em quando eu fico com vergonha. Porque fico com vergonha. Eu quando preciso ver alguma coisa do período imperial e tal, a documentação no Rio Grande do Sul nunca está completa. Né? As falas, os relatórios do presidente de província e tal, tudo falta página, rouba página, tira o mapa, faz o diabo. Então não sobrou muito pouco. Né? Completo, o Instituto Histórico
conseguiu completar através do CD que juntou. Mas, para o grande público, como é que vai encontrar isso? Onde é que está esse material para ler, para olhar? Bom, a minha vergonha é que isso se encontra gratuitamente num site em que a Universidade de Chicago, a Biblioteca de Chicago mandou fazer. Então, de todas as províncias do Brasil. Sim. Então, eu uso o material da livraria, da Biblioteca de Chicago. Mostrei um dia para um ministro da Justiça, já que o ministro, a vergonha que a gente sente. Para mim estudar isso, eu tenho que buscar o material que está lá nos Estados Unidos, porque aqui, que é a origem, tá, o material não se encontra. Né? Então, essas coisas não são caras. Nós fizemos com que as coisas fiquem caras, às vezes, porque elas são muito baratas. Hoje o Estado tem condições de fazer coisas rapidíssimas nisso. Hoje tem scanner, esses grandes, sobrando em Porto Alegre. O Exército tem, e sobra. A Secretaria de Obras Públicas tem, e ninguém usa. A Corag agora comprou equipamento monstruoso de reprodução. Material tem, quer dizer, nós temos que ter coragem de acertar essas coisas. Né? Só para voltar um detalhezinho, em certo momento eu fiquei preocupado. Eu gosto muito do Machado de Assis para ler e tal. E andei vendo as questões interessantes, que uma das preocupações do Machado de Assis, por incrível que pareça, foi o Rio Grande do Sul. Depois do Rio de Janeiro e São Paulo, ele fala mais no Rio Grande do Sul, e principalmente em Pelotas, que isso é curioso. Mas aí, lendo alguma coisa do Machado, eu descobri que o Machado, quando funcionário do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, na época, foi encarregado da execução da lei de libertação dos escravos com mais de 70 anos. Ele foi o responsável, no Brasil inteiro. Portanto, há uma correspondência do Machado dentro dos arquivos de Porto Alegre, ou do Rio Grande do Sul. Ninguém acha. Não se consegue localizar isso. Entende? Quer dizer, são pequenas coisas. Que material rico não deve ser esse? Sim. Pois é. Porque a questão daquelas cotas, quanto é que o governo dava, né, o governo imperial, para quando libertasse um escravo, ou não sei o quê, a cobrança que o Machado de Assis fazia disso, e por aí vai, uma série de coisas. Aí vamos outros detalhes, assim, Revolução de 30. Qual é a documentação que nós temos aqui em Porto Alegre da Revolução de 30? Além dos tiros que estão marcados ainda no QG ali do terceiro do Exército, o que nós temos? Foi tudo para o Rio de Janeiro. Tinha placa que foi roubada. Placa que ficou roubada. Quer dizer, uma série de coisas. A independência do Brasil, o movimento de independência do Brasil é em Porto Alegre. Porto Alegre se posicionou pela independência. É uma história linda da posição de resistência de Porto Alegre à Assembleia Portuguesa. Não se fala nisso. Por quê? Porque não se vê o documento, não vai à fonte. O nosso papel na proclamação da República. Aí fica os negócios meio confusos. Apareceu aqui, então, inclusive fica... gritaram no Rio de Janeiro e nós ficamos na República. Não foi bem isso. Nós construímos a República. A propaganda da República foi construída em Porto Alegre, meu Deus. Foi montada politicamente em Porto Alegre, e a gente fica lá ainda na proclamação do Deodoro. Por quê? Porque nós não estamos valorizando nem o Rio Grande do Sul, nem Porto Alegre. Exatamente. Desculpe eu falar nessas coisas assim, mas a nossa eu digo história a vontade que eu tenho de falar nesses professor. momentos é nessas coisas. Né? As pessoas estão escutando, estão sabendo de coisas que nunca ouviram falar na vida. Rafael, então, avançando alguns anos, o primeiro plano diretor da cidade é de 1950. Como foi todo o desenvolvimento ali a partir do centro histórico, né? Crescimento da cidade. Olha, eu sinceramente não poderia falar sobre isso, por exemplo, melhor do que o professor Gervásio, que é uma pessoa que tem a ver com essa coisa da geografia, das questões urbanas da cidade, né? Meu envolvimento com a história de Porto Alegre é quase um acidente, né? Porque eu sou jornalista, né, há muito tempo,
E em um determinado momento eu estava querendo pesquisar sobre a legalidade, que agora está fazendo 50 anos. Né? Então eu comecei a pesquisar e notei que se fala muito aí também aquela coisa de circunstanciar as coisas. Se fala muito, renúncia do Jânio Quadros, Brizola inicia um movimento pela legalidade, a população toda adere, e aqui Porto Alegre é uma fonte de resistência que depois vai ter muita influência no desfecho do acontecimento, ainda que não fosse o desfecho que se pretendia. Bom, eu fui pesquisar então, em alguns livros, principalmente nos jornais, que Porto Alegre era essa que resistiu. E daí fui encontrar, por exemplo, coisas assim muito interessantes. Era um mês, por exemplo, que havia muitos dissídios coletivos de trabalhadores, os trabalhadores estavam muito mobilizados. Era um momento, por exemplo, que havia uma crise no porto da cidade em função de uma nova realidade do país, que é a realidade automobilística. O porto, que foi a coisa mais importante da cidade durante um bom tempo, estava perdendo importância. Os estivadores, que era uma categoria profissional muito mobilizada, estavam sendo quase que afastados, digamos assim, do processo produtivo. Então estava com uma mobilização muito grande, reivindicando. Os funcionários públicos estavam com uma demanda muito forte em relação ao governo do Estado, o próprio Brizola. Chegaram a ensaiar uma greve, chegaram numa assembleia ocorrida no Teatro São Pedro, peitar o próprio Brizola, que não estava querendo atender as reivindicações, etc. E tal. Houve um bate-boca muito grande e tal. Havia uma série de coisas, era o início dos anos 60, que por si só já era toda aquela efervescência cultural, o mundo estava mudando muito rapidamente em uma série de aspectos. Né? Isso, claro, que chegava aqui um pouquinho de atraso, mas começava a chegar uma inquietação muito grande, principalmente de parte dos jovens, que começavam a questionar o mundo que eles viviam, que era um mundo que eles apenas recebiam dos pais, não haviam os valores jovens ainda, era uma reprodução de coisas jovens. Pô, por que o mundo tem que ser assim? Por que o mundo não pode ser um pouco como a gente quer? Então tudo isso aí estava num caldeirão, muito grande. Por exemplo, o filme mais visto em Porto Alegre, visto por muita gente, foi o Spartacus, que era um filme, né, do Stanley Kubrick, onde há um evidente ponto de vista de rebeldia, de luta de classes, de enfrentamento, né, à autoridade constituída. O Spartacus era um líder que mobilizou, pelo menos naquela visão, né, do Kubrick, do filme dele, e foi o filme mais visto, as pessoas faziam filas. Quer dizer, isso tudo criou em Porto Alegre uma coisa muito viva, muito efervescente. Havia, por exemplo, uma alta de preço muito grande, tanto foi criado o comitê de luta contra a carestia, né, que unia a Associação de Donas de Casa, estudantes, sindicatos, grupos de jovens, etc. e tal. Se formou um comitê, existiu o comitê, estava atuando, estava fazendo panfleto, carestia, o leite dobrou de preço, o pão, não sei o quê. Então, quando há, por exemplo, uma crise política no final do mês, as pessoas estavam com, pelo menos as pessoas mobilizáveis, que foram aquelas que foram para frente do Palácio e garantiram uma repercussão para esse movimento que o Brizola realizou tão bem, compreendeu tão bem, né, que aquele era o momento. Isso aí tudo eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso. Qual era o clima que existia na cidade para que as pessoas fossem lá? Era um amor desmembrado pelo Brizola? Não era. Até ali o governo do Brizola não tinha ainda encampado a telefônica, o serviço de telefone estava péssimo, faltava luz todos os dias, ele não tinha encampado ainda a CE. Havia a reforma agrária que ele tinha prometido, não tinha feito nada ainda até ali, então havia uma grande desconfiança da população em relação ao Brizola e suas promessas, não havia aquele amor da população por ele, como se fala, não, porque o Brizola era um grande líder ali, ele estava muito desgastado, né? Muito menos pelo Jango, né, que foi um cara que fez uma carreira política meio fora do Rio Grande do Sul, meio localizadamente ali como afiliado político do Getúlio, né, mas não era uma grande figura popular na época. Então por que as pessoas foram com tanta ênfase para a rua, com tanta... Porque havia naquele momento condições muito objetivas, sabe? Então isso naquele livro meu, Porto Alegre, agosto de 61, eu coloquei isso e passei a me interessar também por essas coisas. Pô, mas eu acho assim que essa coisa do documento é uma coisa muito importante, né? Mas também o cotidiano das cidades, que às vezes não está documentado, também é muito importante, porque os processos eles são uma coisa que envolve muito. Acho que a gente
está tratando aqui de uma forma muito correta. Por exemplo, a gente tratou aqui do surgimento da cidade e colocamos todas, né, dentro da nossa limitação de tempo aqui, né, colocamos todas as circunstâncias que estavam acontecendo. Acho que quem está vendo esse programa está tendo assim uma boa aula, especialmente a partir do professor Gervásio e da Nara, mas está tendo assim uma coisa assim, opa, não foi assim também, criar a cidade, porque não, isso aí tem coisas até coisas muito dolorosas e coisas muito escondidas ainda sobre a nossa cidade. Então, eu como jornalista, que não sou historiador, não tenho formação de história, eu trabalho realmente muito com o cotidiano, mas é claro que eu procuro ter um compromisso tal de que não vou achar que isso resolve tudo. Eu procuro também me aperfeiçoar na minha pesquisa, nesse livro praticamente eu pesquisei só em jornais, mas procuro agora, por exemplo, que acabei meio por acidente seguindo um caminho assim, procuro ter mais método, procuro aprender com os professores, com os historiadores com quem eu convivo, procuro ter essa coisa do documento realmente como uma coisa substituível, né? Não se pode fazer uma coisa, vou citar um outro livro. Pô, o que a gente vê o que a Nara disse, tu vai ver um livro de história, ele cita outros historiadores, né? Ele não cita uma pesquisa que ele fez, em geral, né? Isso é uma coisa muito perigosa, porque essas coisas vão se reproduzindo, esses erros, esses equívocos, essas coisas, e às vezes não é assim uma coisa, não se pesquisa porque tem uma grande coisa, que é um grande tabu, às vezes não se pesquisa por preguiça mesmo. Às vezes, pesquisa é árdua, é cansativa. Uma parte é preguiça, a outra é a falta de democratização da informação. Não, também dos dados. Claro. Porque existiu, eu não sei se ainda existiu nessa área, instituições que escondem os dados. Não, porque nós vamos trabalhar sobre isso, nós é que vamos escrever sobre isso. Para aí, instituição é pública, tem que entregar esses dados para todos. Isso é injustificável. Isso é meio resquício da Idade Média, né? Nara, no museu de Porto Alegre, do Memorial do Rio Grande do Sul, qual é a qualidade do arquivo histórico? Quais são os documentos que tem? É que assim, nós temos fragmentados, eu acho que várias áreas. Então, a Câmara tem buscado produzir muito dentro das suas possibilidades, mas eu diria que nós nem bem começamos. Nós temos um acervo riquíssimo, e esse acervo precisaria ser recuperado desde o início. Sim. Por exemplo, o Rafael estava falando de 61, eu lembro da década de 80, sou funcionária da Câmara, eu entrei em 1978 para a Câmara. Então, eu me lembro da década de 80, né, nós estávamos nos bastidores, nós assistíamos, né, e participávamos também. Bom, eu participei ativamente da campanha das diretas, mas aquele processo parece que alguém veio lá de Brasília e disse, faça-se a campanha das diretas. Havia uma série de condições, né, que favoreciam vamos dizer, o surgimento daquele movimento. E assim como esse, várias outras questões. Então, Porto Alegre tem muitas histórias, desde as histórias lá do século XVIII até o século atual, né? Nós somos riquíssimos em história. Falaste do Plano Diretor de Desenvolvimento. Nominalmente, o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento foi votado na década de 80, né? Nós tivemos que nos deslocar, eu já era funcionária da Câmara, ali para o Teatro da Renascença, que não tínhamos condições de votar no plenário da Câmara pelo tamanho, pelas condições, enfim, né? Então, são vários processos, né? A própria evolução, né, urbana da cidade, essa questão dos mapas, né, do resgate da memória através dos mapas, contam muitas coisas. Né? Quando tu analisa um mapa, né, tu descobre coisas riquíssimas. Nós temos um mapa que é reproduzido, às vezes, em vários livros também, sem que seja nominado o autor. Né?
do Clóvis Silveira de Oliveira, já falecido, geógrafo, um cartógrafo, que para mim, assim, ele era um rato de porão, como ele mesmo se definiu, né? Porque ele não podia ouvir falar em documentos que ele ia atrás. Se estivessem nos lugares mais insalubres, ele ia lá e queria pesquisar. Então tem dados riquíssimos naquele mapa que ele elaborou, assim como outros mapas, né, institucionais, de institutos, enfim, né, que precisam ser analisados. Como é que a gente trabalha esse acervo? Eu trouxe também para te mostrar, não temos muito tempo, mas um acervo em especial que me apaixona, Sim. que é um acervo do Vigílio Calegari. E aí nós ainda estávamos discutindo qual é o original de uma fotografia. Negativo. O negativo. Esses negativos em vidro deveriam ser comprados pelo patrimônio público para que fossem disponibilizados, enfim, para que se recuperasse essa história. Ela está toda fragmentada. E o Vigílio Calegari fotografou Porto Alegre de 1880 até 1930. Então, tu tens aí... E me perdão, Nara, sejam preservados em muitos casos que sejam salvos mesmo, né? Porque se ficar mais tempo, por exemplo, com essa pessoa que é uma pessoa que cuidou muito e não tem condições, por exemplo, técnicas de manter, né? Ele vai acabar se perdendo. Eu acho que nós perdemos a nossa memória quando nós perdemos os nossos acervos. Porque se ele se ele é incluído no patrimônio público, ele pode ser disponibilizado, né, gratuitamente. Então, quantas escolas, a gente trabalha lá na sessão plenária do estudante, tem várias atividades na Câmara, né, voltadas a essa questão que a gente desenvolve através do memorial, e a gente observa que as escolas têm muito pouco acesso, que as pessoas têm muito pouco acesso à informação. E a história de Porto Alegre, ela é estudada aqui pelos nossos alunos, né, no ensino fundamental. Essas escolas não têm esses acervos, têm disponibilidade de acervo. Nós poderíamos disponibilizar. A Câmara tem feito um trabalho nesse sentido, mas olha, tem muita coisa que ainda precisa ser feita. Aí só para que vocês tenham uma ideia do que é o trabalho desse cidadão, eu nem sei qual delas escolher, mas essa aqui é uma foto que me disseram que está numa exposição ali na URGS, eu não sei se tu podes capturar. E pouca gente, aliás, havia uma discussão, eles não sabiam de onde era essa foto. Tu reconheces Essa foto? É ali a João Teles, lá ao fundo, é o Colégio Militar. É a descida da João Teles, ali o Colégio Militar. De que ano é essa foto? Essa foto é do início do século XX. Eu não conhecia essa foto. É do Vigílio Calegari. E tem uma história interessante. Os campos, é uma outra história, a gente tá indo e vindo, né, no tempo, mas os campos do Bonfim, ali, a várzea, né, não servia a nada, ela não se prestava. Porto Alegre era uma cidade que vivia da pecuária, era agropecuária, né? E da agricultura, ela não se prestava muita coisa àquela região. E numa determinada sessão, os vereadores decidiram pedir autorização para o imperador para vender, lotear e vender a várzea. Ou por alguma razão que ainda não consegui descobrir, o imperador disse que não autorizou a venda, né, em lotes da várzea, e determinou que aquela área fosse destinada a exercícios militares e criou o Colégio Militar. Não fosse isso, hoje não teríamos o nosso Parque Farroupilha, né, conhecido como Redenção, em função dessa redenção dos escravos. Enfim, são histórias, né, que nós precisamos conhecer, resgatar, enfim, é muita coisa. Agora, como chegar a isso, eu acho que só tem uma forma: nós precisamos unir todas as pessoas de boa vontade, né? Todas as instituições públicas, Câmara, Estado, enfim, né? E aí eu falo em legislativo, executivo, nós fazemos um trabalho conjunto de recuperação, porque está tudo muito fragmentado. Sim.
E no momento em que tu fragmenta, tu fragiliza. E tu, de certa forma, tu personifica a visão. É a minha visão a respeito da criação de Porto Alegre. Dependendo da minha formação, não falo nem acadêmica, da minha formação pessoal, eu vou enfocar um determinado aspecto. E aí eu vou passar a informação desta minha visão. Isso eu acho que prejudica, de certa forma, o olhar, né, sobre a nossa história. Então nós precisamos de uma elaboração plural, como Porto Alegre né? Porto Alegre é plural. Então ela não foi criada só com os casais de açorianos. Claro que eles eram, vamos dizer, o grosso das almas, aí um termo da época, das almas viventes em Porto Alegre. Mas, então, é uma questão importante. Né? Lendo alguns documentos, depois me perguntasse primeiro o nome de Porto Alegre, né? Porque é São Francisco, o nome de Porto Alegre não era porque o Porto dos Casais era alegre. Foi uma reivindicação do José Marcelino, numa alusão à cidade de Porto Alegre, em Portugal, no Alentejo, em Portugal. Então, quando a gente fala em Tranqueira Invicta, nós estamos falando de onde? De Porto Alegre Alentejo ou de Porto Alegre Nossa, sabe? Então tem muitas confusões. Quando a gente comemora a própria Revolução Farroupilha, muito pouca gente sabe o que é aquele Leal e Valorosa. Aquele foi um título, uma leitura equivocada da grafia da época. É um título concedido por Dom Pedro. O Império. Porque Porto Alegre se manteve fiel à coroa. E comemoramos aqui a Revolução Farroupilha como se Porto Alegre fosse quase que uma capital farrapa. Então, são confusões. Essa é uma contradição muito violenta da história, porque o grande feito que é comemorado, né, que é a Revolução Farroupilha, a capital do estado. Então, Porto Alegre tem umas peculiaridades, assim, mesmo dentro das peculiaridades do Rio Grande do Sul, ela tem suas próprias peculiaridades, e que realmente se passa batida, não, ninguém diz assim, a Revolução Farroupilha, mas Porto Alegre se manteve fiel ao Império, quer dizer, isso aí ninguém sabe, sabe? Até às vezes as pessoas acham o contrário, não, ela é leal porque foi leal ao seu destino, aos seus valores, mas é uma coisa muito conjuntural daquela época, né, que é muito marcante para todos os gaúchos, né? Rafael, Nara, Gervásio, infelizmente nosso tempo acabou. Obrigada a vocês pela participação, obrigada a você pela companhia. E agora vocês ficam com algumas imagens de Porto Alegre hoje.